Tu já te perguntou as alterações que acontecem no teu cérebro quando tu não dorme ou dorme mal? Bueno, vamos entender isso hoje, ou pelo menos um pouquinho disso. Primeiramente, só quero dizer que meu nome é Guilherme Pinheiro e eu não sou graduado em psicologia. Se tu precisa de auxílio com a tua saúde mental, por favor, procura um profissional, procura um CAPS, procura o Centro de Valorização da Vida ou algum desses, ou algum outro recurso que tu possas, tá? Infelizmente, eu não consigo te ajudar com isso. Mas vamos entender melhor sobre o cérebro e o sono. Bom, o que acontece, gente? Lá quando estavam sendo descobertos, a gente tem diversos períodos de sono durante a noite, né? Me fugiu a palavra agora, mas a gente tem diversos fases do sono, essa é a palavra. Diversas fases do sono a gente tem enquanto a gente dorme. Uma dessas fases é o sono REM, que se escreve R-E-M, que é Rapid Eye Movement, ou seja, movimento rápido dos olhos. Essa fase é onde, mesmo a gente dormindo, os nossos olhos eles se mexem bem rápido. E é a fase também onde a gente sonha. Beleza. Se a gente, vamos pensar em a gente não só sem ficar sem dormir, a gente vai pensar agora nesse vídeo em ficar sem esse ponto específico do sono, tá? Essa parte do ciclo específico, essa fase do sono específica. Lembrando que a gente passa por diversas fases, a gente vai por essa fase do REM, a gente passa por algumas fases, vai para a fase do REM, depois passa por outras fases, vai para a fase do REM de novo, e assim a gente vai, tá? Então é uma questão, é um ciclo de fato, vai mudando conforme a noite e vão se repetindo essas fases. Às vezes mais longas, às vezes mais curtas, dependendo de algumas questões. Beleza. Quando estavam sendo descobertas esse ciclo do sono e essas fases do sono, fizeram um experimento onde sempre que o voluntário, ele entrava na fase do sono REM, ele era acordado e era dado um problema de matemática para ele resolver, que é para ele acordar um pouquinho mais. E depois ele era mandado dormir de novo, certo? Na primeira noite, as pessoas acordaram uma média de 6 vezes. Então, por 6 vezes, a pessoa entrava no sono REM, o pesquisador percebia que o voluntário entrou no sono REM, acordava ele, dava um problema de matemática, o voluntário resolvia, voltava a dormir. Primeira noite, média de 6 vezes. Conforme o tempo foi passando, e aí, percebam, a pessoa não ficou sem dormir, ela ficou sem essa parte do sono, sem essa fase do sono. Todo o resto ela dormia normal. Conforme o tempo foi passando, mais no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia que a pessoa foi dormir, ela acordava mais vezes. Ela era acordada mais vezes. Por quê? Porque mais rapidamente o cérebro botava aquela fase do sono REM. Mais rapidamente. Então, quanto mais tempo a gente fica sem essa fase do sono em específica, mais o nosso cérebro sente a necessidade de que a gente tenha essa fase do sono, de tão importante que ela é. Então, e quais eram os sintomas das pessoas? Bom, o que acontece é que as pessoas começaram a ficar mais ansiosas, as pessoas começaram a ficar paranoicas, ou seja, elas começaram a achar que tinha alguém perseguindo elas, que tinha coisas que estavam observando, né, fora da pesquisa, tinha coisas observando, perseguindo elas, seguindo elas, e algumas começaram a ter alucinações por conta de ficar não sem sono, sem só essa parte do sono. Hoje em dia, né, provavelmente o Comitê de Ética não deixaria uma pesquisa dessa acontecer, mas ela já aconteceu um tempão atrás, quando a ética era um pouco diferente. Então, quero que tu perceba o quanto que o sono é importante. Às vezes a gente negligencia ele um pouco, e eu vou falar mais pra frente em outros vídeos sobre o sono, tem alguns conteúdos aqui, mas a gente percebe que não é nem ficar sem sono nesse caso, é ficar sem uma fase do sono. Todas as outras fases, sono profundo e todas as outras fases do sono, a pessoa dormiu. Ela só perdeu essa fase em específico. E mesmo assim teve todos esses problemas, né? E o cérebro visivelmente queria que a pessoa tivesse acesso a essa fase, tanto que ele priorizava essa fase que ele estava perdendo. É, então, perceba aí. E outra questão, só para a gente fechar, é que o sono REM, ele é uma fase que acontece, as fases mais longas do sono REM, elas acontecem mais para a hora que a gente está quase acordando, tá? Por isso que às vezes aquele sono da manhã, ele é um sono levezinho, mas ele é um sono gostoso, um sono que a gente sonha, porque é o sono REM. Quanto mais para da manhã, maiores são as fases do sono REM. Então, às vezes, a gente acaba dormindo tarde, acordando cedo, a gente perde essa fase do sono, que tem de acontecer mais pro final do nosso período dormindo, né?
Então, presta atenção no teu sono. A gente vai falar de algumas maneiras de melhorar ele por aqui durante os próximos vídeos. Espero que tu tenha gostado. Se gostou, curte aí o vídeo. Eu tô fazendo eles de forma mais simples, sem cenário, sem edição, sem nada, para poder trazer um conteúdo legal para vocês. Então, se tu curtiu, curte aí, por favor, para dar um apoio. Um abraço, até mais.